Paz de Alcha Machia, boa noite, seus amados irmãos da plataforma Facebook, os amados irmãos também que irão nos assistir pela plataforma do YouTube. Um boa anoitecer, a paz de Alcha Machia, e que as benevolências do nosso Abba Pai continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, para a glória de Yahweh. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, reunidos como Querrilar do Machia, para mais um momento de reflexão das Escrituras, sabendo que a hora é chegada. Estamos vivendo aí minutos para nós evidenciarmos, mediante a nossa fé, o maior evento que pode acontecer na história da raça humana. Infelizmente, muitos ainda estão adormecidos nessa questão, mas que o Pai a tempo possa despertá-los do sono da indolência, para que eles possam também estar dentro desse contexto que a Querrilar do Machia, Filadélfia viva, Filadélfia despertada, que já tem a compreensão do que está para acontecer. Que o Pai venha honrar a fé de cada um, a emonar de cada um dos irmãos, em nome de Alcha. Um bom anoitecer, querida irmã Eunice Maria, irmã Elígia Osmara, irmão Wilson, servo de Aldo, toda a sua casa. Um abraço aí no nosso irmão Tiaguinho, nosso irmão João Fernando, nosso irmão Jorge Serra, nosso irmão Francisco, que está sempre aí conosco aí, nesses momentos de comunhão, né, irmãos? E é muito legal, é muito interessante nós mantermos essa comunhão, essa unidade, porque entendo que isso ajuda no fortalecimento do corpo do Machia. Então a todos aí, sejam bem-vindos em nome de Alcha Machia. Oramos ao Pai, rogamos ao Pai que possamos ser felizes na nossa fala, na interpretação de cada versículo que vai ser citado aqui, dentro desse tema que vai ser falado. Então todos sejam bem-vindos, o meu boa noite, o meu abraço, o meu beijo no coração de cada um de vocês, coletivamente, a cada um, irmãos, que estão chegando e vão chegar. Então, irmãos, estamos vivendo em reta final, como nós falamos ainda há pouco, vivendo essa expectativa, com os pés no chão, conscientizado que a nossa proximidade, a nossa comunhão com o nosso Abba Pai não é apenas devido a esse evento que está anunciado de muito tempo atrás. Não, a nossa proximidade, quero deixar mais uma vez bem claro aqui, a minha proximidade, a minha dependência do Pai, não é só evidenciando, visando o arrebatamento, não. Até porque podemos sair da terra a qualquer momento, sem que haja um arrebatamento, não é isso, irmãos? A Escritura vai dizer que o dia do amanhã não nos pertence. O salmista, ele diz que hoje, nessa data presente, foi o dia que assim fez Yahweh. Então ele diz, então nós devemos nos alegrarmos e nos regozijarmos. É esse dia que você tem que viver o seu melhor, você tem que adorar com toda a sua força, com todo o vigor da sua alma. Então, este é o dia que assim fez Yahweh. Então, diz as Escrituras que por isso devemos nos alegrarmos e nos regozijarmos. Então, sejam bem-vindas, irmã Eunice Ferreira, beijo no coração. Irmã Edna Eldin, bem-vinda, querida irmã, beijo no coração, forte abraço. Irmão Celso Carlos, forte abraço, meu irmão. Irmão Celso está sempre aí conosco aí, compartilhando as lives, para que seja outras pessoas venham ser alcançadas aí pela mensagem e pela palavra da justiça. Então, irmão, sem muitas delongas, porque o nosso tempo é muito curto, e as horas
se avança numa proporção que, se a gente bobear, a gente não consegue nem falar o que o Pai colocou no nosso coração para falar. Então, hoje, o tema da nossa Querrilá de Filadélfia, é a respeito de perseverança, irmãos. Então, o Pai colocou no meu coração que há 4 pilares fundamental para uma pessoa perseverar. O que é perseverança, irmão Roberto? É constância. Perseverança é você não olhar para as circunstâncias. Perseverança é você focar no alvo e só parar quando aquele alvo tiver já diante da sua pessoa. Então, perseverança é constância. Perseverança não é desanimar em hipótese nenhuma, não importa as circunstâncias. Shaul, ele diz que nada pode nos separar do amor do nosso Abba Pai. Carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai falar lá. Nada. Então, o que você entende de nada? Nada é nada. Não é a dor, não é a morte, não é a nudez, não é as lutas, não é as enfermidades. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Alma. E quando nós falamos em perseverança, nós precisamos entender algumas questões aqui, irmãos, básicas e que nós evidenciamos dia após dia. Infelizmente, nem todos nós têm uma estrutura para perseverar. Nós temos visto pessoas aí que desenham um projeto, criam um projeto, se envolve num projeto, mas quando vem as dificuldades, ela quebra no meio desse projeto. Então, eu não vou radicalizar, mas é uma dificuldade, isso é um fato, que muitas pessoas têm, mas infelizmente muitas das vezes não têm a coragem, a humildade de admitir. Então, tem coisas na nossa vida que nós precisamos ter a simplicidade e a humildade para admitir e buscar tratamento, buscar uma mudança, buscar um conceito dentro das Escrituras para uma mudança, irmãos. Então eu quero começar aqui falando de perseverança, aqueles que estão seguindo Mashiach, aqueles que optaram, aqueles que foram alcançados pela benevolência do nosso Abba, foi-te revelado os nomes sagrados, o nome do Abba, o nome do nosso Salvador. Já foi um passo muito grande que você deu, e agora você manifesta a sua emuná nesses nomes sagrados, ocultos, escondidos de nós e do mundo por muitos anos. Então eu vejo que isso já é um grande avanço, mas precisamos entender quando nós voltamos para os contextos das Escrituras e alguns ensinamentos que o próprio Yahshua ele aplicou aos seus alunos, aos seus seguidores, aqueles que manifestaram o desejo de o seguir nessa caminhada espiritual, né? Porque a caminhada terrena de Yahshua aqui com os seus alunos foi muito pouca. Nós sabemos que foi aproximadamente cerca de 1 ano e ele voltou, ele teve que voltar para o seu habitat, ao lado do seu pai, aonde ele sempre esteve, como nos esclarece lá Provérbios, né, capítulo de número 8. Quem não leu Provérbio 8 é só ler lá, que você vai ver aonde Yahshua estava, aonde Yahshua sempre esteve, do lado do seu pai, alegrando o coração do Abba, ali como fiel companheiro, como filho amado, como primogênito da criação. Aleluia. Então, Yahshua, ele começa os seus ensinamentos e ele vai fazer uma observação, irmãos, lá no Evangelho de Lucas. Se você pegar as escrituras, pega as suas escrituras aí, vamos acompanhar junto o Evangelho de Lucas. Pega uma caneta, pega um papel, é assim que a gente aprende, é assim que a gente tem desenvoltura. Anote, depois, se for necessário, vá lá
recapitula. E o mais interessante aqui, o desafio é nós aprendermos junto aqui. Porque ninguém sabe o bastante para se ensoberbecer achando que não precisa aprender nada. Não. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, se você tiver 500 anos aqui na Terra, cada dia é um aprendizado. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, o Mashiach vai dizer algo interessante que, às vezes, a gente lê o texto, mas a gente não para analisar o significado, o entendimento dessa palavra. Então, Lucas capítulo 14, eu vou ler nessa narrativa a partir do verso de número 28, diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Aleluia. Então o Yahshua está dizendo assim para os seus alunos, e para nós, nesse século presente, olha, qual é o homem, ou qual é um de vós que deseja construir uma torre? Primeiro, não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Aleluia. O Yahweh já está falando, olha, as coisas espirituais, as coisas do reino, uma casa fortalecida, uma casa fortificada espiritualmente, ela vai requerer dessa casa algumas exigências. Então o Yahweh já falou assim, vocês têm que sentar, primeiro vocês têm que analisar para ver se vocês têm condições verdadeiramente de edificar essa casa espiritual. Eu vou trazer aqui para o espiritual, eu vou conjecturar para você entender rápido o que a mensagem está sendo atribuída nessa noite, em reta final, que nós estamos chegando. Falou, vocês têm que sentar, vocês têm que analisar, para ver se vocês têm condições, se vocês vão perseverar a edificar essa casa como habitação do meu espírito, como templo da minha presença. E Yahshua está falando isso. E ele vai continuar dizendo no versículo de número 29, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra todas, as pessoas que a contemplarem, inacabada, zombem dele. Zombem dele. Então tem muitas pessoas que começou na caminhada, né, eufórico, empolgado, e quando veio as intempéries da vida, quando veio os problemas, as problemáticas da vida, essas pessoas começaram a desanimar, essas pessoas começaram a se abater, essas pessoas começaram a ter dúvida nas suas convicções. Inclusive eu já fiz até uma live falando de dúvida, qual o problema que a dúvida traz, a doença que a dúvida traz para a vida de uma pessoa quando essa pessoa circula na terra cheio de interrogação na mente. Então o Yahweh já falou, olha, vocês têm que ver por quê? Porque se vocês começarem a edificar essa casa e pararem, não tenha dúvida, vocês não vão escapar dos escárnios, da zombaria. As pessoas vão rirem de você, como já riram de nós quando nós assumimos a nossa fé, a nossa imoná em Al e Alcha. Abandonamos a Jesus, abandonamos a Zeus, abandonamos a Baal, abandonamos templos de pedra para viver uma fé única em Al e Alcha, no Cordeiro de Al, que tira o pecado do mundo. Então, já fomos motivo de escárnio, de zombaria. Mas a gente tem que seguir a nossa caminhada, edificando, perseverando nessa convicção. Então ele falou, olha, ninguém pode construir uma casa sem que antes sente primeiro e faça o cálculo. Quanto eu vou gastar? Quanto tempo eu vou levar para edificar essa casa? Não é diferente da nossa vida espiritual, irmão. Servir o reino, estar
em busca da presença do reino constantemente, exige, sabe, irmão, coerência, exige conscientização daquilo que nós estamos evidenciando na nossa vida. Exige resistência, exige coragem, força espiritual através do Ruach Kadosh, irmãos, para nós fazermos as coisas com sensibilidade, com discernimento espiritual daquilo que foi nos apresentado, daquilo que o Pai nos promoveu a respeito da nossa confiança. Então não é no oba-oba, não é no entusiasmo. Estar na presença de Al é estar conscientizado de quem ele é, do sacrifício que Yahshua fez no madeiro e perseverar, independente se as coisas estão acontecendo favorável a mim, a minha casa ou não. Então perseverar é estar sempre focado ao alvo. Perseverar não é você estar tirando a sua vista, se distraindo com as coisas da terra e deixando o tempo passar e as horas passar. Não, perseverar é você estar focado, é você estar objetivado naquilo que você determinou e naquilo que você quer realmente. Então Yahshua falou assim, se eu quero uma casa, se eu vou construir uma casa, eu primeiro tenho que sentar para ver o custo dessa casa. Como é que eu vou fazer essa casa? Quanto tempo eu vou gastar para fazer essa casa? Fazer um cálculo ali direitinho, para ver se eu tenho recursos, sabe? Para mim não começar no oba-oba, cavar os alicerces e ali só na empolgação. E daqui a pouco, quando eu começar a ver o trabalho árduo, eu começar a desanimar, eu começar a quebrar. Então o Yahshua falou, não, você tem que sentar, você tem que ver, para você não lançar os alicerces e depois não ter condições de edificar e você vai virar escárnio, você vai ser, sabe, alvo de zombaria. Isso que Yahshua está falando para os seus alunos. Versículo de número 30. Ele dá outro exemplo. Proclamando este homem, começou grande construção, mas não foi capaz de acabá-la ou determiná-la. As pessoas falam, ele começou bem na sua caminhada espiritual, mas agora, ó o naufrágio aí. Olha aí como é que essa irmã está desencorajada, desanimada. Versículo de número 31. Ou ainda qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra, ou para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Ele falou, o rei vai para a guerra, ele tem que analisar quantos homens ele tem, qual o poderio bélico que ele tem na mão, para que ele não venha passar por frustrações ou ser envergonhado no campo de batalha. Versículo de número 32. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará sua condição de paz. Se não dar para edificar, se não dar para ir na guerra, para não perder tempo. Sabe? Se você não tiver uma emuná edificada, solidificada, se você não tiver convicções na tua caminhada a respeito de Al e Yahshua, eu quero te dar um conselho, para você não perder tempo, para você não cair na armadilha dos religiosos, infelizmente, como muitos estão nos templos de pedra. Cumprindo só o quê, irmão Roberto? Protocolo. Protocolo. Eu posso afirmar isso de experiência própria. Com mais de 30 anos de caminhada, abre aspas, espiritual em templos de pedra, chegou uma hora da minha caminhada que eu já não tinha mais entusiasmo, já não tinha mais desejo de estar naquele lugar. Mas eu sabia que era o Ruach Kadosh do Pai trabalhando na minha vida, porque o Pai queria me revelar algo. O Pai queria me arrancar, sabe, daqueles costumes religiosos, daquelas práticas religiosas, que na verdade eu só estava ali para cumprir protocolo. E tem muitos Eudim no meio de nós desta forma, só cumprindo protocolo. Então, irmãos, eu quero abrir os teus olhos nesta noite, na autoridade do Ruach Kadosh, para te anunciar essa verdade.
só vai fazer parte dos vencedores, aqueles que verdadeiramente têm perseverado, né, nesses 4 pilares que eu quero te apresentar aqui nesta noite, em nome de Austin. Então eu tinha que fazer aqui uma preliminar, uma base, um alicerce, para mim aqui começar, né, solidificar os pilares da qual nós iremos falar aqui. Então, irmão Roberto, qual é o primeiro pilar que eu preciso estar ali fortalecido? Qual o primeiro pilar, irmão Roberto, que ali eu preciso estar edificado? Então, o primeiro pilar que eu quero te dizer aqui é o pilar da doutrina. Doutrina do quê? Do irmão Roberto, do irmão Arlindo, do irmão Daniel, do irmão Romilson? Não. Quando eu falo de doutrina, eu falo das escrituras, irmãos. Não estou falando de costume de homens. Então, qual o primeiro pilar que eu preciso estar edificado, irmão Roberto? O pilar da doutrina. Da doutrina. E da doutrina do quê? Da palavra. Da palavra. Olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 4. Abre a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Marque aí para você estudar as escrituras como nós já falamos anteriormente. Então, olha aqui o que está escrito aqui em carta aos Efésios, capítulo de número 4. Um minutinho só que eu estou achando aqui. Ó, Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Eu vou estar lendo com você aqui Efésios 4, 14. Diz assim. Aleluia. Efésios capítulo 4. Versículo de número 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, quando eu persevero na doutrina, eu tenho que entender o que as Escrituras me orientam através da palavra do Criador, para que eu não seja presa fácil, para que eu não venha ficar doente espiritualmente com ensinamentos errôneos e errados. Então eu preciso estar fundamentado nesse primeiro pilar, que é o pilar da perseverança da palavra. Eu tenho que estar pautado na palavra, eu tenho que buscar entendimento na palavra, eu não posso aceitar tudo aquilo que falam para mim. Por isso que aqueles irmãos de Bereia, quando o apóstolo Shaul os ensinava, eles estavam ali, fito, examinando as escrituras. Então, irmão Roberto, como eu fico fortalecido nesse pilar de perseverança da doutrina? Entendendo a palavra, examinando as palavras na sua exegese, que quer dizer, na sua verdadeira interpretação. Vou ler de novo. Então, qual é o objetivo de eu estar perseverando na doutrina da palavra? O objetivo é para que você e eu não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Pegam aquelas pessoas menos favorecidas no entendimento da palavra e vira presa fácil. Então, o que é perseverar na doutrina, na palavra? Atos dos Apóstolos, você pode ler comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou estar lendo aqui nessa narrativa a partir do verso de número 42, como aqueles irmãos nos deixam como exemplo. Eles faziam o que, irmão Roberto? Então, lá no verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós lemos essa narrativa. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, eles estavam o quê? Alicerçados na perseverança da doutrina do quê? Do ensinamento, da palavra, sabe? Do alimento sólido, do alimento espiritual, para nutrir a sua vida espiritual e eles serem saudáveis espiritualmente falando. Então, qual é o primeiro pilar, irmão Roberto, que eu preciso estar alicerçado? O pilar da doutrina. Doutrina de quem? Dos homens? De demônios? Não. Na doutrina
através da palavra do Pai. Precisamos estar examinando, sabendo que as escrituras foram muito mexidas, sabemos que tem fermento, mas eu não tenho dúvida que o basicão, aquilo que é saudável para a minha vida, aquilo que nos traz edificação da fé, o Pai não permitiu que os homens influenciados por demônios tirassem. Então, por isso que Alcha falou, vocês têm que examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. Ela vai conduzir a cada um de vocês a vida eterna. Agora, se eu tiver mais ligado, sabe, no TikTok, se eu tiver mais perdendo meu tempo em Facebook, se eu tiver, sabe, perdendo mais o meu tempo em várias plataformas que não traz edificação, eu sou presa fácil para ser levados por ventos de doutrina, pelos incautos daqueles, abre aspas, que querem ser sábio, que querem ser mestre no meio de nós, mas estão introduzindo doutrinas de demônios e fábulas, e muitos desses irmãos estão, sabe, de mal a pior, indo ao naufrágio da Emoná. Então, o primeiro pilar para você entender que você precisa estar alicerçado, fortalecido, é o pilar da doutrina, da palavra, do ensinamento, do alimento sólido, da palavra da justiça, da palavra rema, da palavra reveladora, da palavra que vai trazer saúde à sua vida espiritual. Então, o primeiro pilar, anotou aí? Qual o primeiro pilar? Primeiro pilar é da palavra, da doutrina, da perseverança da doutrina da palavra. Eu tenho que ter prazer, eu já falei, já fiz uma live aqui, eu preciso ter prazer em examinar as escrituras. Eu não tenho que pegar essas escrituras aqui adoidado por religiosidade, não. Eu preciso amar as escrituras, a palavra de Al. O que diz lá o Salmo de número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ante o seu prazer é meditar na lei de Al, de dia e de noite. E aí você vai ver o resultado disso. Ele será como a árvore plantada à beira do ribeiro. E quando vier o tempo da sequidão, da escassez, ele continuará dando fruto. Aleluia. Sabe o que é isso? Alicerçado na palavra. Sabe? Vem as fábulas, vem a doutrina. Não, eu estou alicerçado na palavra porque eu estou perseverando na doutrina da palavra. Primeiro pilar. Segundo pilar, irmão Roberto, vou falar o segundo pilar. Perseverança na comunhão. Não adianta você saber muito das escrituras, fazer, sabe, um embasamento desse primeiro pilar, mas se você não tem alegria de ter comunhão com as pessoas, sabe? O reino do nosso Pai é um reino de agrupar, não é de espalhar. E Alcha, ele deu um exemplo para nós aqui terrenamente. Ele andou com 12, ele escolheu 12 pessoas, mas a multidão ia atrás. Mas ele tinha 12 irmãos, que ali ele podia desabafar, conversar, ensinar melhor. Eu preciso ter parceiros, eu preciso ter irmãos. Já falei sobre isso, irmão. Você que escolhe. E isso não é fazer acepção de pessoa. Mas eu quero ter pessoas que orem comigo. Eu quero ter pessoas, sabe, que querem ir para casa comigo. Que querem estar prostrado aos pés do Abba Pai comigo. Então eu preciso ter o quê? Comunhão. Eu preciso ter pessoas que querem também essa comunhão comigo. Eu preciso de pessoas que querem, que sentem prazer em orar, em jejuar, em batalhar pela nossa Emoná junto. Então a comunhão é algo tremendo, é algo, sabe, que nos traz fortalecimento. Olha o que Shaul escreveu. Olha o que Shaul escreveu lá em cartas ao Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Shaul escrevendo aos Filipenses, irmão lá de Filipe. Olha o que está escrito aqui no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo de número 2. Nessa narrativa diz o seguinte, Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é comunhão. Eu preciso andar com pessoas
que estão no mesmo patamar espiritual, meu ou melhor do que eu, sabe? Olha como diz o texto, grave isso aí. O que é comunhão, irmão Roberto? Para você ter comunhão com pessoas, ela tem que estar enquadrada, e você tem que estar enquadrada no capítulo 2 de Filipenses, no verso 2. Completai a minha alegria. Shaul está falando, ó, vocês completam a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Presta bem atenção, irmão. Esse modo de pensar é espiritualmente, é as coisas do reino. Colossenses capítulo 3 vai dizer, se és que está em alcha, vocês têm que pensar nas coisas de cima. Vocês têm que se ocupar as vossas mentes com as coisas de cima, não com as coisas daqui de baixo. Então esse mesmo pensamento é nesse sentido. Eu preciso ter o mesmo pensamento que a irmã Lília tem. Olha, o pensamento de estar adorando, de estar buscando o Abba Pai. Eu preciso ter, sabe, esse discernimento, essa sensibilidade. Ó, pensar. E tem que ter o mesmo amor, amar o Pai, amar o meu próximo. Sabe, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. É esse sentimento que precisamos estar fundamentados. Sem comunhão você quebra. As Escrituras vai dizer, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Uma pessoa isolada, ele vira presa muito fácil. Então a comunhão é algo fundamental. Olha o que o autor de Carta aos Hebreus escreveu. Leia comigo, marque aí nas tuas escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Vamos lá agora para Hebreus capítulo 10. Qual o versículo, irmão Roberto? Versículo 25. Carta aos Hebreus 10, verso 25. Diz assim as escrituras nessa narrativa: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como Querrilá, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aleluia. Como é que você quer ter comunhão comigo, se você não quer se ajuntar comigo como Querrilá? Como é que pode isso? As pessoas dizer que têm comunhão, mas vivem buscando seus próprios interesses, buscando o individualismo. Então, o autor de Hebreus, ele vai dizer, irmãos, olha só, nós precisamos, sabe, entender algumas questões aqui. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como Querrilá. Olha só, isso é tremendo. Nós precisamos estar sempre reunidos, seja ela fisicamente, seja ela virtualmente, como nós estamos aqui nos reunidos nesta noite, como quê? Como Querrilá. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como Querrilá, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque nós estamos aqui, irmãos. Eu estou te encorajando e sendo encorajado. Sabe? Eu estou te abraçando e você está me abraçando. Eu estou sendo recíproco a vocês e vocês da mesma forma sendo recíproco a minha pessoa. Aqui está a Querrilá de Alcha. Aqui está parte de Filadélfia reunida. Buscando o quê? Comunhão. Aquecermos espiritualmente uns aos outros. Encorajando uns aos outros. Sabe? Trazendo uma palavra de edificação uns aos outros. Você está entendendo o segundo pilar da estrutura espiritual de alguém que caminha com Yahshua? Yahshua fez tudo isso. Ele era alicerçado na palavra, porque a palavra estava plantada no seu coração, através do Ruach Kadosh do Pai. Né? Ele perseverava, tanto é que ele, sabe, brincava de bater em Hassatã usando a palavra. Ah, se você é filho de Yahweh, pegue essas pedras aqui e transformem em pães. E ele dizia o quê? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Ah, se você é filho de Yahweh mesmo, você se ajoga aqui, sabe, desse abismo. Desse abismo. O que Yahshua falou para ele? Não tentarás a Yahweh, o teu soberano. Usava a palavra. Então,
fundamentado no pilar da perseverança da doutrina, do quê? Das instruções, da orientação, através da palavra do Criador. Perseverava na comunhão. Sabe, Alcha nos ensinou a ter comunhão um com os outros, até vivendo com as indiferenças uns com os outros. Ele falou, olha, vocês, tudo bem, não vão concordar 100% um com o outro, mas isso não é motivo para que vocês não venham se reunirem como Querrilá. Isso não é motivo para que vocês busquem individualismo, virem as costas um para os outros. Vocês, como Querrilá de Alcha Machia, vocês precisam estar reunidos. E aí, lá na frente, né, concluindo-se, aqui o autor de Hebreu, ele vai dizer, não abandonemos a tradição. De que, irmão Roberto? De nos reunirmos como Querrilá, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Aleluia. Sabemos aí, irmãos, que estamos à porta de um evento mediante a nossa fé. Nós cremos, né? Até porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Isso vai acontecer. E isso aí não é promessa dos homens. Isso é promessa do nosso Abba Pai. Olha o que o apóstolo Shaul continuou escrevendo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Acompanhe comigo, 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 10. No verso de número 16, diz assim: este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Kéfas, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Essa passagem aqui vai nos falar da visão que eu falei em 1 Coríntios, mas eu li aqui um texto antes, tá, irmãos? Eu li aqui Atos. Mas eu vou voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Essa visão aqui nos mostra que o Pai orientou até o próprio Kéfas para ir lá buscar comunhão com a casa de Cornélio. Deu uma visão para ele, deu uma revelação, e você vai ver o desfecho lá do texto, né? Uma comunhão tremenda lá na casa de Cornélio, onde muitas pessoas se converteram. Mas Shaul, aqui voltando para o texto que eu falei para os irmãos ainda há pouco, 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 16, diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Alcha? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo do Machia? Você está vendo aí? Por que precisamos nos reunir como Querrilá? Para partir o pão, para encorajarmos, para edificarmos uns aos outros, para fortalecermos uns aos outros. Então, a perseverança na comunhão, ela é algo tremendo. Está dentro do contexto da caminhada daqueles que são alunos de Alcha, rumo à volta para casa. Quero falar do terceiro pilar. Perseverança na oração. Esse pilar aqui, irmãos, ele é tremendo. Esse pilar aqui, eu e você não podemos abrir mão dele. O Machia sempre nos orientou. Ele diz, lá em Colossenses, Tessalonicenses, orai de contínuo, orai um pelos outros, orai em todo tempo. Você precisa ter dinâmica para a oração. Nós precisamos orar. Olha o que Shaul escreveu, carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. E, infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão negligenciando a oração. Nós precisamos orar, principalmente nessa reta final. Nós não podemos bobear com a nossa linha direta com o nosso Abba Pai através das nossas súplicas. Então, carta aos Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, irmãos, o terceiro pilar, presta bem atenção que nós estamos falando de pilares
que vai fazer que eu persevere. Pilar que vai me levar a perseverar sempre. Então, o primeiro é o quê? A doutrina da palavra. Eu preciso estar embasado dentro da palavra, dentro das escrituras. Eu tenho que sentir prazer em examinar a escritura. Primeiro pilar, para você ter saúde espiritual, para você verdadeiramente ter o selo da aprovação como discípulo. Lembre que Apocalipse capítulo 14 vai dizer: e ali aonde tiver o Cordeiro, os seus seguidores estarão juntos. Então, Yahushua, o que ele fez aqui? Ele perseverava na doutrina, ele ensinava, ele era a doutrina da palavra do próprio Pai, ensinou os irmãos, usou os seus apóstolos para depois continuar recapitulando a respeito da doutrina da palavra. Ele também perseverava na comunhão, ele tinha prazer na comunhão. Eu preciso ter prazer na comunhão. Ele também era fortalecido no terceiro pilar, o pilar da perseverança da oração. Orava em todo tempo, quando realizava um milagre muito grande, quando um feito maravilhoso se manifestava, Yahushua não ia fazer festa. Yahushua ia para os montes, para as colinas orar. Ele ia para a sua particularidade, porque ele sabia que estava numa batalha tremenda. Ele ganhou ali o primeiro round, mas sabia que ia vir o segundo, o terceiro. É assim na nossa caminhada espiritual. Não podemos fazer festa, sabe? E abaixar a guarda para o inimigo nos surpreender nesse momento festivo. Não, irmãos, a festa definitiva que nós iremos fazer é quando nós entrarmos pelas portas da nova Canaã celestial. Aí, meu irmão, você pode abaixar a guarda, porque se consumou tudo, você conseguiu, você se tornou um vencedor. Mas enquanto eu e você estivermos aqui na terra, diz as Escrituras que eu e você precisamos perseverar na oração, no jejum, na comunhão, no partir do pão, sabe, irmãos? Encorajando e sendo encorajado. Orar em todo tempo, orar em pensamento, sabe? Orar pela madrugada, orar ao amanhecer, orar ao entardecer. Não tem, sabe, irmão, uma regra. Você precisa orar, você precisa clamar. Tem um horário, irmão Roberto? Não. A hora que você buscar o Pai, me acione para me orar, para me clamar. Eu fiquei uns diazinhos sem fazer lives aí. Se eu não me engano, foi 2 semanas sem fazer live. Os irmãos com muito carinho, irmão Roberto, me acionando no meu privado, irmão Roberto, e eu ali em silêncio, porque o Pai mandou ficar em silêncio. E hoje algumas pessoas me perguntou, irmão Roberto, vai ter live? Vai ter live? E eu ali, seguindo as orientações do nosso Abba. Quando eu cheguei em casa de tarde, o Ruach Kadosh veio e me visitou e falou, hoje você vai abrir a boca de novo e você vai falar de algo que eu vou te entregar para você, entregar minha Querrilá nessas últimas horas que nos resta, terrenamente falando, mediante a emonar de cada um do que está para acontecer. Você vai falar dos 4 pilares da perseverança, porque se não perseverar, a gente quebra. Se você não estiver perseverando na edificação da sua casa espiritual, para que a presença do Ruach, para que esse hóspede ilustre continue aí te visitando, te fortalecendo, nessa reta final, você quebra. Se você não tiver fundamentado nesses 4 pilares, da palavra, da perseverança da doutrina da palavra, na perseverança da comunhão, você sentir a necessidade de comunhão, de ter comunhão, se você não tiver alicerçado no pilar da oração, da intercessão, do clamor, da humilhação, do quebrantamento, na total dependência do Abba, tu vai quebrar. E o terceiro pilar, o 4º pilar, melhor dizendo, é um pilar que esse é o fundamental de todos os pilares. E nós sabemos que é o que, irmão Roberto? Um texto muito conhecido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. O que fala lá? Eu tenho que ter amor. Não adianta eu ficar pensando em arrebatamento. Não adianta eu querer comunhão. Não adianta eu orar dia e noite. Mas se eu não tiver amor no meu coração. Se eu não entender que toda a palavra do Pai se resume no amor. E amor a quem? Ao meu próximo. Se você pode fazer o bem, faça o bem.
Se você não pode, você não atrapalha. Então, é necessário você estar alicerçado nesses 4 pilares. Eu não estou falando dos 4 pilares que a gente já está tão acostumado a saber aí, que é jejum, partir do pão, né, a oração e a imersão. Não, esse pilar você já sabe. Eu estou falando dos 4 pilares de fortalecimento, de estrutura espiritual para a sua vida, que é o pilar da doutrina da palavra, como estava lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o quê? Nos ensinamentos. Era um ensinamento de qualquer pessoa? Não. Era um ensinamento de quem era cheio de coisa do Pai para falar para aqueles irmãos. Então, aqueles irmãos perseveravam. Esse pilar que eu estou falando é o pilar de sustentação da casa. É o quê? A palavra. Se você não tiver edificado na palavra, você vai quebrar. Se você abrir mão da comunhão, se você abrir mão de pessoas que te ajudem, que orem, que te incentive, que te fortaleça, que te encoraje, você também vai quebrar. Se você não está orando ou está orando nada, você também vai quebrar. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa se humilhar. E o 4º pilar é o amor. Se você não tiver amor, se você for uma pessoa amarga, se você for uma pessoa ingrata, se você for uma pessoa, sabe, que não reconhece aquilo, quem você é e aquilo que você depende do Pai, você também quebra. E o que é o amor, irmão Roberto? É optar a sempre fazer o bem. Optar a sempre fazer as coisas certas. Todo dia nós estamos diante de uma decisão. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Quero ou não quero? Então, o amor se resume nisso. O amor se resume nisso. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer imersão, você pode conhecer as escrituras de frente para trás, de trás para frente, mas se lhe faltar o amor, a sensibilidade do amor, e o amor que eu estou falando aqui não é aquele amor de ficar babando ninguém não, irmãos, porque as pessoas confundem isso aí. Amor é você falar para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir, com sabedoria, mas usando o amor para alertar, abrir os vossos olhos espirituais para aquela pessoa não se perder. E também receber esse amor. Se eu e você estamos indo na contramão da palavra do Pai, e se alguém chegar com carinho, com amor e vir conversar conosco, você se sinta abraçado, você se sinta confortado. Não vai ficar emburrado, não vai ficar irritadinho. Não, não. Esse amor é recíproco. Esse amor é recíproco. Porque você está falando para o bem de alguém. Você está falando para a preservação da saúde do corpo do Mashiach. Nós não queremos que nenhum irmão se perca. Queremos que todos estejam agrupados. Queremos que todos estejam agrupados. Certo? Para quando, sabe, a ordem for dada, nós possamos nos abraçar nas alturas e ir lá falarmos, ó irmãos, você venceu e eu venci. Mas obrigado por você falar daquele jeito comigo. Não me faltou com respeito, mas você teve que tomar uma atitude para vir conversar comigo. Isso é amor. Se eu ver alguém quebrando e virar as costas, que se lasque, como diz aí algumas pessoas, isso me faltou amor. Eu estou fundamentado na palavra, conheço alguma coisa, mas não sou praticante. Sei que eu tenho que fazer e não faço. Isso é perca de tempo. Isso está num ciclo vicioso religioso. Não mudou nada. As atitudes, o comportamento do sistema continuam o mesmo. Eu faço as coisas, irmão Roberto, sabe, para manter aquele protocolo, sabe? Eu faço as coisas, sabe, irmão Roberto, assim por religiosidade, que se eu não fizer, fulano vai ver, Bertano vai falar. Não, irmãos, você tem que ser súdito do reino. Você tem que servir o nosso Aba, o nosso irmão mais velho, com gratidão, com carinho, com determinação. E para mim conseguir fazer isso, eu preciso estar fundamentado nesses 4 pilares. Lembre-se que eu não estou falando apenas nos 4 pilares, que tem tanto pilares, irmãos.
não estou falando do pilar da imersão, não estou falando do pilar do partir do pão, embora todos esses pilares aqui englobam tudo isso que eu estou te falando, que quando você está fundamentado no pilar da perseverança da doutrina, você sabe que tem que se emergir, você sabe que tem que partir o pão, você sabe que tem que jejuar, você sabe que tem comunhão, que tem que ter comunhão. Mas eu quis especificar aqui para a gente entender qual é o pilar da base de uma casa forte espiritualmente falando. Então, primeiro pilar, irmão Roberto, a doutrina da palavra. Você tem que estar fortalecido na doutrina da palavra para não ser levado por ventos de doutrina nem fábulas. Segundo, eu preciso ter comunhão. Eu preciso estar em comunhão em nome de Yahshua Mashiach. Eu tenho que sentir a necessidade de ter comunhão. E não importa a distância. Não importa a distância. É claro que muitas das vezes não dá para você manter aquela constância. O que aconteceu sábado passado? Sábado passado, o Eterno colocou no nosso coração que eu deveria ir lá em Mangaratiba, lá na casa da nossa irmã Iranilda, na casa do nosso irmão Jorjão, lá na casa da família Johnny. É pertinho? Não, não é tão pertinho. Mas é impossível de chegar lá? Não. Então nós partimos. Eu e o grupo dos irmãos, nós fomos lá ter comunhão com aqueles irmãos. Foi um dia maravilhoso, sabe? Um dia... Por quê, irmãos? O meu Ruach, anelado ao Ruach Kadosh do Pai, sentiu a necessidade de ir lá, dar um abraço naqueles irmãos, que um bom tempo a gente já não fazia isso. E houve obstáculo, tá, irmãos? Houve obstáculo. Mas o Pai tirou as pedras do caminho e nós conseguimos seguir o nosso destino e chegar lá, nos confraternizarmos. Comunhão. E aí nós não sabíamos que o Pai tinha já preparado outra surpresa para nós. Tinha uma alma lá sedenta que se rendeu a Yahshua e nós tivemos a honra de estar fazendo a imersão daqueles irmãos em nome de Yahshua Mashiach. Então a comunhão é algo tremendo. Precisamos. Segundo pilar, irmão Roberto, é o pilar da oração. Você precisa orar. Aí engloba o jejum, a oração, o quebrantamento, a total dependência do nosso Abba Pai, né? A necessidade da sua presença na sua vida, na minha vida. E o quarto pilar, para a gente encerrar a nossa fala aqui, é o amor. Então, quando você rompe em fé, isso é prova de amor, é dedicação de amor. Então, eu persevero. Ah, tem um obstáculo. Não, eu vou ultrapassar esse obstáculo, porque eu vou perseverar. Ah, eu preciso ir lá abraçar o irmão Rubão, mas é longe, eu vou lá. Eu ultrapasso aquele obstáculo. Isso é perseverar. Isso é perseverar. Ah, eu estou cansado demais, mas eu tenho que orar, eu preciso orar. Isso é perseverar. Isso é perseverar. Sabe? Sabe que todo dia eu tenho que me fortalecer na palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar aqui o conselho, a orientação, sabe? Então, eu venço porque eu estou perseverando. Eu estou perseverando. Eu estou batalhando. Vem um, fala uma coisa, eu continuo olhando para o alvo. Vem outro, fala outra coisa, eu continuo olhando para o alvo. Vem um, escarnece, eu continuo olhando para o alvo. Vem um, tenta desanimar, eu continuo olhando para o alvo. Ah, não vai acontecer. Eu estou crendo que vai acontecer, eu estou olhando para o alvo. Ah, eu estou olhando para o alvo, eu estou perseverando. Eu estou perseverando. Então, quando eu persevero, a minha casa está fortalecida. Estou fundamentado nos 4 pilares. Porque eu tenho que perseverar, porque a palavra já me orientou que eu preciso perseverar. Josué, capítulo 1, verso 8. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Esforça-te para você fazer tudo aquilo que eu tenho te orientado. Né, irmãos? E Yahshua falou, querem ser meus discípulos? Querem ser meus alunos? Para aí! Para aí! Para aí, vê aí se você tem condição de orar. Vê aí se você tem condição de jejuar. Vê aí se você tem condição de, sabe, tá me buscando a minha presença. Porque se você não tiver nada disso, ou se você está fazendo isso por religiosidade, eu vou ser muito sincero com você, tá perdendo tempo. Para.
Porque você não vai conseguir nada além da salvação, mas a entrada do reino não vai conseguir. Porque a entrada do reino é com muito esforço de cada um de nós. E Auschwitz ensinou isso. Não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém te engane. A entrada do reino, você tem que esmerar esforço. Você tem que perseverar. Você tem que se esforçar. Você tem que batalhar. E como é que eu consigo isso, irmão Roberto? Com uma casa forte. Uma casa conhecedora da palavra. Uma casa que busca comunhão. Uma casa que sente prazer em orar. E uma casa amorosa. Tem amor. Tem amor. Sabe? Tem amor. Ainda que as indiferenças muitas das vezes se manifestem, o diabo quer fechar o teu coração, você fala, vou perdoar, eu tenho que perdoar, até porque se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Estamos em reta final, irmãos. Reveja esses valores na noite de hoje. Estamos em contagem regressiva para que os irmãos aí que perseveraram, que estudaram, que batalharam, segundo o que os irmãos chegar à conclusão, o arrebatamento pode acontecer dia 23 agora. Não estou falando que vai. Eu tenho os pés no chão, irmãos. Eu tenho os pés no chão. Independente de arrebatamento ou não, a minha missão é adorar o Abba. Independente se vai ter arrebatamento dia 23 ou não, a minha missão é continuar perseverando os meus dias aqui na terra com a minha emuná em cima. Em cima. Porque eu posso ser arrebatado coletivamente, mas o Pai pode me chamar individualmente. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? E se mesmo isso não acontecer, eu vou continuar perseverando. Se houver tempo, vamos continuar aqui com a nossa emuná. Se houver tempo, vamos continuar com a nossa comunhão. Se nada acontecer, isso não vai mexer comigo nem nada, porque a minha estrutura emocional, psicológica já está lá em cima, está na tampa. Não quero estar aqui dizendo para os irmãos que eu sou um super espiritual. Não, não. Seria soberba demais. Mas isso é pé no chão. Isso é ser conscientizado. Não ser levado por empolgação e nem por oba-oba. Tenho consciência que pode acontecer? Claro que eu tenho. Pode acontecer? Pode. Você crê, irmão Roberto? Creio. Estou me preparando, estou me resguardando. Sabe? Estou adorando, porque se acontecer, ô papai, eu estou aqui. Mas se... Vou continuar. Vou continuar na fé. Vou continuar, sabe, examinando as escrituras, buscando mais conhecimento. Sabe? Vou continuar aqui, buscando a comunhão com quem quer ter comunhão comigo. Vou continuar aqui orando. Vou continuar aqui orando. Vou continuar aqui me esforçando para amar todos. Sabe? E naquilo que eu não consegui, o Pai vai me ajudar. Não foi isso que Auschwitz prometeu? Kéfas? São poucos os que se salvam. E Auschwitz falou para Kéfas, olha, aquilo que é impossível aos homens, é possível ao nosso Abba. Então eu tenho que descansar, sabendo das minhas responsabilidades espirituais. A minha casa precisa ser uma casa forte, espiritualmente falando. Não, sabe, uma casa enfraquecida que qualquer momento faz me desanimar de perseverarmos. Não, não. Você precisa continuar na sua caminhada. Eu venho aqui nessa noite trazer uma orientação, não tenho dúvida, que o Pai me inspirou para estar falando para você. Você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar se fortalecendo. Não importa o que está acontecendo. Não importa as lutas que eu e você estamos passando. Nós precisamos continuar nessa caminhada perseverando. Lá em Apocalipse está escrito, e aquele que perseverar até o fim será salvo. O Pai deixa essa orientação muito clara para os alunos de Auschwitz, para aqueles que querem e sonham, aonde tiver o Cordeiro, ali estará os seus seguidores. Por quê? Caminharam com Auschwitz aqui na terra, perseveraram com Auschwitz aqui na terra.
e não vai ter dificuldade nenhuma de estar ao lado dele. E você sabe muito bem aonde é o lugar de Yahshua, à direita do soberano, do Todo-Poderoso. Né, irmãos? Então fique com essa palavra, fica com essa palavra. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que essa palavra, de uma certa forma, possa estar ajudando o corpo do Mashiach na sua edificação nessas horas que assim vem chegando. Beijo no coração, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua comunhão. Que o Eterno continue nos fortalecendo, nos ajudando, até que um dia possamos estar coletivamente, todos juntos, sabe, na presença do nosso Pai e na presença do nosso irmão mais velho. Beijo no coração, irmão Rubão, irmã Lília, irmã Maria Aldeni, os irmãos que entraram, ou tantas pessoas, não dá para falar o nome geral de muita gente aqui, irmãos, irmão Carlos Daniel, beijo no coração de todos aqueles que estão sempre conosco aí, irmã Carla, sabe? Olha, um beijo no coração coletivamente, sabe? O irmão Lorival, nosso irmão aí da manhã, beijo no teu coração, meu irmão, que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. Irmã Elô, um abraço, beijo no coração, irmão João, sabe? E todos esses irmãos lindos aí. Obrigado aí, irmã Salete Nunes. Forte abraço aí. Uma noite de paz, uma noite de bênção. Que o Eterno possa te chaculejar nessa madrugada e falar contigo forte. Sabe? Te encorajando mais e mais. Lembre dos 4 pilares, irmãos. Qual o primeiro pilar, irmão Roberto? Para me perseverar a doutrina, a palavra. Se você tiver fortalecido nesse pilar da palavra. Segundo pilar, irmão Roberto, na comunhão. Bote isso no seu coração. Você e eu precisamos ter comunhão com os outros. O terceiro pilar, irmão Roberto, perseverança na oração, no jejum. E aí engloba os outros pilares, partir do pão, a imersão. E o último pilar, o fundamental de todos, amor. Tem amor. Tem amor pelo seu irmão. Tem amor pelo seu próximo. Tem amor pela sua casa. Tem amor até por aqueles que nos aborrecem demais. Mas precisamos exercer o amor. E lembre-se de uma coisa. Eu não tenho dificuldade de entender isso, nem de falar isso. Amor não é paparicar ninguém. E nem ficar implorando o amor de ninguém. Amor é você sempre escolher, optar a fazer as coisas certas. Quando você faz as coisas certas, você está amando o teu próximo e está praticando o bem. E o amor do Abba está sobre a sua vida. Beijo no coração, forte abraço. Quero terminar aqui essa Querrilá, essa live, dizendo até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Se isso não acontecer, esperamos no grande evento nos encontrarmos nas alturas e podermos abraçarmos uns aos outros no amor do Mashiach. Beijo no coração, meus amados irmãos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua comunhão. Tenho o meu respeito. E obrigado pelo respeito que vocês assim têm atribuído à minha pessoa. Beijo no coração, forte abraço, Shalaim Dial.